Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, então, quinta-feira, amanhã nós temos nosso simulado de matemática. Então, quem que está estudando a tabuada, quem está estudando a divisão, é isso aí, vamos estudar, ok? Galerinha, hoje nós vamos para ciências, ok? O nosso corpo, ele é formado por um esqueleto de ossos, tá? Nós vamos começar na página 206 com um textinho que ele explica ali mais ou menos. E aqui para você ver, ó, o nosso esqueleto. Todos nós somos assim por dentro, ok? Mas, prof, como que a gente faz alguns movimentos, né? Ó, porque o osso é rígido. Para isso, nós vamos ter a explicação na página 214, nós temos as nossas articulações. A articulação do punho, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo, do ombro, do cotovelo, do quadril, ok? Temos as articulações que deixam o movimento, né, ele permite um movimento, ok? E dentro das articulações, nós temos 3 tipos de articulações, ok? Então, nós vamos da página 206 até a página 219, ok? Vamos lá então com a prof? Um beijo grande! O esqueleto é a estrutura responsável por sustentar o nosso corpo. Neste vídeo, vamos te mostrar todos os ossos que fazem parte do corpo humano. Os ossos são uma parte muito essencial do nosso corpo. As principais funções que os ossos desempenham no corpo humano são: suporte para os tecidos moles do corpo, como a medula óssea, que se localiza no interior do osso. Proteção dos órgãos vitais. Por exemplo, o coração e os pulmões são protegidos pela caixa torácica. Locomoção do corpo. Como a maioria dos músculos esqueléticos fixa-se aos ossos, quando os músculos se contraem, os ossos são tracionados e, assim, realiza-se o movimento. Reservatório de minerais. Como o cálcio e fósforo para o organismo. 99% do cálcio presente no corpo humano fica localizado nos ossos e, conforme a necessidade, esse mineral é liberado na corrente sanguínea. Além disso, no interior dos ossos se aloja a medula óssea vermelha, que origina células sanguíneas, como hemácias, leucócitos e plaquetas. O conjunto de ossos do corpo formam o esqueleto humano, que é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Essas estruturas são unidas pela cintura pélvica e cintura escapular. No total, um homem adulto possui 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. Vamos conhecê-los? O esqueleto axial é a parte central do corpo humano. Ele está formado pela caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. A caixa craniana é formada pelos ossos da cabeça e da face, os ossos do ouvido e um osso no pescoço. Em primeiro lugar, vamos falar dos ossos da cabeça e a face. Eles são responsáveis pela proteção do encéfalo, sendo formados por 8 ossos na cabeça: frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. E 14 ossos na face: zigomático, nasal, lacrimal, vômer, concha nasal inferior, maxilar, mandíbula e palatino. Em seguida, vejamos os ossos do ouvido. Cada ouvido é formado por 3 ossos: bigorna, martelo e estribo. Sabia que o menor osso do corpo humano está no ouvido? O estribo, localizado no ouvido médio, que mede aproximadamente 3 milímetros. Ainda na região da caixa craniana, existe um osso no pescoço, o osso hioide, o qual funciona como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço.
Na coluna vertebral, temos um conjunto de 33 vértebras dispostas umas sobre as outras e intercaladas por discos intervertebrais. São elas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras dorsais ou torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. A caixa torácica é formada por 24 costelas e o osso externo. Agora vamos ver os ossos do esqueleto apendicular. Ele é formado pela cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Vamos lá? A cintura escapular é formada por 2 clavículas e 2 escápulas ou omóplatas. Os membros superiores são formados por 3 ossos em cada braço e antebraço. São eles o húmero, a ulna e o rádio. Nos membros superiores também temos os ossos da mão. Cada mão é constituída por 27 ossos divididos da seguinte maneira: a região do carpo, que são 8 ossos que ficam dispostos em 2 fileiras: pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e amato. O metacarpo, que é a região da palma da mão. Cada mão é formada por 5 ossos metacarpais. E por fim, a falange. Cada dedo apresenta 3 falanges: falange proximal, falange média e falange distal. Apenas o polegar tem 2 falanges: falange proximal e falange distal. A cintura pélvica é formada por o osso do quadril, o sacro e o cóccix, sendo o osso do quadril uma fusão de 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Agora vamos passar para os membros inferiores. Eles são formados pelos ossos da perna e dos pés. Em cada perna temos 4 ossos: fêmur, patelas, fíbulas e tíbias. O fêmur, osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano, que se estende da extremidade do quadril até o joelho. E por fim, chegamos aos pés. Em cada pé temos 26 ossos: 7 ossos tarsais, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide. 5 ossos metatarsais e 14 falanges: falanges proximais, falanges médias, falanges distais. Mas nem tudo são ossos no sistema esquelético. Além dos ossos, o esqueleto é constituído de cartilagens, ligamentos e tendões. Os tendões são cordões fibrosos, cuja principal função é conectar os músculos aos ossos e, dessa maneira, auxiliar os movimentos e no equilíbrio do corpo. Os ligamentos são tecidos fibrosos que têm a função de ligar, conectar um osso ao outro, uma vez que reforçam a estabilização das articulações e auxiliam nos movimentos. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do corpo humano, como nariz, orelhas, costas ou pubis. Também podemos encontrá-los entre as vértebras ou nas articulações ósseas. As principais funções das cartilagens são revestimento das articulações ósseas, amortecimento de impactos e atrito entre os ossos, auxílio nos movimentos corporais, sustentação e proteção para algumas partes do corpo. Agora que já conhecemos os 206 ossos do corpo humano, você também precisa saber que os ossos são responsáveis por aproximadamente 15% do peso corporal. Um recém-nascido possui mais ossos que um homem adulto, aproximadamente 300 ossos. Isso ocorre porque em algumas regiões da cabeça do bebê, chamados de fontanelas ou moleiras, com o passar dos anos, se unem, formando um só osso. Além disso, há diferenças entre as estruturas ósseas de um homem e de uma mulher. A pelve da mulher é mais larga que a do homem. Porém, a maioria dos ossos da mulher, como do pulso e do maxilar, são menores e menos pesados que os do homem.
Os ombros são mais estreitos e o tórax é menor. Além disso, o comprimento das pernas representa 50% da altura em geral nas mulheres, frente aos 56% dos homens. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal! Como vimos, os ossos são uma parte muito essencial do nosso corpo e é muito importante mantê-los saudáveis. Por isso, não esqueça de incluir o cálcio na alimentação. Tomar sol, pois a vitamina D produzida auxilia na absorção do cálcio. Praticar atividades físicas para fortalecer os ossos. Página 206, o esqueleto. O esqueleto. Fui à feira de ciências com a turma da escola. Vimos vários esqueletos, cachorro, gato, ser humano. Uma voz cavernosa surgiu de trás de uma cortina. Eu sou vocês amanhã. Era Joãozinho, um colega. Todos correram assustados. O professor chamou a turma e deu explicações sobre nosso esqueleto. O esqueleto humano é um conjunto de ossos que sustentam nosso corpo e também auxiliam os movimentos. No esqueleto encontramos a cabeça, o tronco e os membros. A coluna vertebral é importante, por isso somos vertebrados. Sublinha o poema Uma importância do esqueleto para o corpo do humano. Tá? Então, para sublinhar. 2. Circule no poema as partes do esqueleto. 3. De acordo com o texto, por que somos chamados vertebrados? 4. Por que você acha que Joãozinho disse, eu sou vocês amanhã? Fazendo a brincadeira de como se fosse o esqueleto falando. Página 207. De acordo com o poema, temos um esqueleto formado por vários ossos. Para perceber a presença dele, converse com os colegas sobre as questões a seguir. O que ajuda a manter o formato de seu corpo? Apalpe os dedos de uma de suas mãos, o pulso e o cotovelo. O que você pode perceber? Ao responder às questões anteriores, você provavelmente deve ter percebido que em seu corpo existem estruturas rígidas que o sustentam e ajudam a manter seu formato. Essas estruturas são os ossos que compõem o sistema esquelético do corpo humano. O conjunto de ossos do corpo forma o esqueleto. Além de sustentar o corpo e ajudar a manter seu formato, o esqueleto auxilia na proteção dos órgãos e na movimentação do corpo. Veja a seguir alguns ossos que fazem parte do esqueleto humano. Então, aqui nós temos o esqueleto humano visto de frente e temos o esqueleto humano visto de costas. Crânio, mandíbula, costela, externo, húmero, una, rádio, falanges aqui, ó, fíbula, tíbia, fêmur, ok? E visto de trás, coluna vertebral, ó, ok? Página 208. Redução no número de ossos. O esqueleto humano começa a ser formado durante o período de gestação. No entanto, quando nascemos, somos ossos, ainda não estamos completamente formados. O esqueleto humano é formado por aproximadamente 350 ossos ao nascermos. Conforme crescemos
e nos desenvolvemos, a formação dos ossos se completa. Nesse processo, que se estende até cerca de 25 anos de idade, muitos ossos se unem a outros. Assim, a quantidade de ossos do esqueleto humano é reduzida para 206 ossos. Então, aqui nós temos as vértebras sacrais. O sacro se localiza no final da coluna vertebral e é formado pela união de 5 ossos chamados vértebras sacrais. Quando a pessoa tem entre 25 e 30 anos de idade, essas vértebras se unem completamente. Cuidados com os ossos. Mariana caiu da bicicleta e começou a sentir dor no antebraço. Preocupado, o papai dela levou ao hospital, onde fizeram alguns exames. Veja ao lado um deles. Esse é uma radiografia, tá? Do antebraço de Mariana. O que podemos perceber ao observar a radiografia do antebraço de Mariana? O que vocês podem perceber, né? Ela fraturou um dos ossos do antebraço. Alguns acidentes, como o que ocorreu com Mariana, podem fraturar os ossos do corpo, ou seja, quebrá-los, tá? Página 209. As fraturas ósseas, em geral, podem ser reparadas. O tratamento dessas fraturas depende do tipo de lesão. Muitas vezes, a imobilização da parte fraturada faz parte do tratamento. Para isso, utiliza-se gesso, né? Quem já colocou gesso, já viu alguém com gesso. É mobilizada essa parte para que o osso consiga colar. Muitos dos acidentes que resultam na fratura de ossos podem ser evitados. Para isso, precisamos ter alguns cuidados. Veja a seguir. Não deixe brinquedo ou outros objetos espalhados pela casa. Utilize equipamentos de segurança como joelheiras, tornozeleiras, cotoveleiras e capacete ao andar de bicicleta, por exemplo. Utilize calçados e não ande em pisos molhados, pois ficam escorregadios, o que pode causar acidentes. Então, para evitar fraturas, além desses cuidados, devemos manter os ossos saudáveis e fortalecidos. Podemos fazer isso, por exemplo, praticando atividades físicas e tendo uma alimentação saudável. A prática de atividade física ajuda a fortalecer os ossos e os músculos e, assim, a evitar fraturas. Muitas dessas atividades podem ser realizadas em grupos ou ao ar livre, o que torna a sua prática mais divertida. A ingestão de alimentos ricos em cálcio, como leite, verduras e legumes verdes escuros e sardinha, ajuda a manter os ossos saudáveis, ok? As atividades físicas também melhoram o funcionamento de diversas partes do corpo e nos fazem sentir bem, tá? Agora, na página 210, nós temos a ciência na prática. Então, vocês podem fazer essa experiência, tá? Se acharem necessário, se gostarem de saber como que funciona. Página 212, atividades. 1. Observe as radiografias abaixo. Temos essa e essa. A. Assinale a radiografia que apresenta uma das fraturas da fratura óssea. Vocês acham que esse tem fratura ou esse? Você vai assinalar. B. Qual é o nome do osso fraturado apresentado na radiografia? Qual que é? Tá lá onde a gente leu agora. C. O que deve ser feito para reparar a fratura do osso, no osso, tá? Também acabamos de ler.
2. Alguns ossos do corpo humano são importantes locais de produção de células do sangue. A. Escreva a primeira letra de cada imagem e descubra o nome do tecido presente nesses ossos. Por exemplo, a melancia começa com M, então você coloca um M aqui. Elefante começa com E, você coloca o E aqui. E assim por diante, tá? B. Ordene as letras abaixo e descubra o nome de um osso do corpo humano que desempenha esse tipo de papel. Então, vocês vão formar a palavrinha aqui. Página 213. Leia a manchete abaixo e responda as questões propostas. Alimentação, sol e atividade física garantem formação de ossos fortes. A. Por que é importante mantermos os ossos do corpo fortes? B. Cite 2 alimentos importantes para o fortalecimento dos ossos. C. A luz solar é essencial para a produção de vitamina D no organismo. Essa vitamina auxilia na absorção de cálcio pelos ossos. Como a luz solar pode influenciar o fortalecimento dos ossos? Crianças com deficiência de vitamina D no organismo podem desenvolver uma doença chamada raquitismo, que afeta o desenvolvimento dos ossos. Pesquise em livros e na internet informações sobre essa doença e seus efeitos sobre os ossos. Em seguida, produza no caderno um texto com essas informações. Não é necessário fazer o texto, tá? Mas é necessário pesquisar sobre e ler sobre essa doença, ok? Página 214. As articulações. O que as pessoas estão fazendo? Como você estudou? O esqueleto é formado por vários ossos. Em sua opinião, como esses ossos se unem uns aos outros? 3. Sabendo que os ossos são estruturas rígidas, o que permite aos capoeiristas realizarem os movimentos da capoeira, flexionando parte do corpo. Vivendo valores. A capoeira é uma importante forma de expressão cultural. Valorize e respeite as diferentes culturas. Então vamos lá, podemos realizar diversos movimentos com o corpo, flexionando muitas de suas partes. Isso é possível graças às articulações do corpo humano. As articulações são pontos de contato entre ossos e cartilagens. As articulações unem os ossos e permitem que o corpo realize movimentos. Então, aqui nós temos a articulação do punho, que é esse vermelhinho, a articulação do joelho, a articulação do tornozelo, do outro tornozelo, do outro joelho, a articulação do quadril, temos a articulação do cotovelo, a articulação do ombro, ok? Tipos de articulações. Vamos conhecer os movimentos que algumas articulações do corpo nos possibilitam realizar. Para isso, repita os movimentos mostrados abaixo. A articulação da coluna vertebral, você pode fazer esse movimento. B. Articulação do quadril. Em qual das situações você conseguiu realizar movimentos mais amplos, mais abertos? Quais dos dois? Como você deve ter percebido, os movimentos realizados pela articulação do quadril são mais amplos que os movimentos realizados pela articulação da coluna vertebral. Isso ocorre porque as articulações são diferentes uma das outras. Veja abaixo. Então, nós temos a articulação
que ó, as articulações móveis possibilitam a realização de movimentos amplos, que é a articulação do quadril, tá? Já articulações semimóveis possibilitam a realização de movimentos poucos amplos. Exemplo, a articulação da coluna vertebral, olha aqui, ó, tá? E temos a articulação imóveis. Não possibilitam a realização de movimentos. Exemplo, a articulação dos ossos do crânio. Do crânio não tem movimento nenhum, ok? Página 216. Dorinha querida, é importante que as crianças conheçam primeiramente o esqueleto humano. Essa caveira é sua? Na verdade, esse esqueleto é uma reprodução, não é osso de verdade. Ele é só para estudos. O esqueleto humano tem como função principal proteger determinados órgãos vitais, como por exemplo o cérebro, que é protegido pelo crânio, e também os pulmões e o coração, que são protegidos pelas costelas e pelo externo. Os ossos do corpo humano variam em formato e tamanho, sendo o maior deles o fêmur, que fica na coxa, e o menor o estribo, que fica dentro do ouvido médio. São nos ossos que se prendem os músculos por intermédio dos tendões. O esqueleto feminino difere um pouco do masculino, como por exemplo na pelvis, cujo formato favorece a saída de um bebê do ventre da mãe. Fazem parte também do esqueleto humano, além dos ossos, os tendões, ligamentos e as cartilagens. As funções em geral dos ossos incluem sustentação do corpo, locomoção, proteção dos órgãos vitais, produção de células sanguíneas e reserva de cálcio. O meu primo entrou numa academia e disse que vai ficar todo musculoso, mas ele fica cheio de dores. Por que isso acontece, doutor? Bem, aí é questão de musculatura, é o que chamamos de distensão muscular. Quando o músculo é exercitado, acaba sendo distendido, por isso o seu primo sente dores. Porém, essas dores vão passando quando os músculos relaxam, ou acostumam com os exercícios. Os músculos são os tecidos responsáveis pelos movimentos dos animais, tanto os movimentos voluntários, com os quais o animal interage com o meio ambiente, como os movimentos dos seus órgãos internos, como o coração ou o intestino. Os músculos são constituídos por tecido muscular e caracterizam-se pela sua contratibilidade, funcionando pela contração e extensão das suas fibras. A contração muscular ocorre com a saída de um impulso elétrico do sistema nervoso central, que é conduzido ao músculo através de um nervo. Esse estímulo elétrico desencadeia a potencial de ação, que resulta na entrada de cálcio necessária à contração, dentro da célula e a saída do potássio da mesma. Minha avó fala o tempo todo que tem dores nas costas. Às vezes, na velhice, pode ocorrer um enfraquecimento dos ossos, como a osteoporose. Ela diz que tem problema de junta. Junta tudo e joga fora. Ai, Betinho, tem dias que tu parece que sem graça. Essa história de junta era como se chamava o sistema articular, as junturas, que são formadas por articulações, ou seja, por um ponto de contato entre os ossos. Com relação à sua estrutura, as articulações podem ser classificadas em fibrosas, os ossos são unidos por tecido conjuntivo fibroso, ou cartilaginosas, os ossos são unidos pelas cartilagens, ou sinoviais, possuem um espaço entre os ossos. Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos, contudo estes movimentos ocasionam atrito. Para amenizar este atrito, nosso sistema articular conta com as bolsas sinoviais. Estas bolsas agem como amortecedores do impacto entre as articulações. Por isso é sempre bom exercitarmos nosso corpo para que os ossos fiquem fortes, as articulações funcionem corretamente e os músculos nos deixem mais resistentes. Então, crianças, eu sugiro que vocês vão correr lá na quadra enquanto eu vou bater um papinho com a professora de vocês. Isso mesmo, crianças. Nada de preguiça, corpo em movimento. Cuidados com a coluna vertebral. A coluna vertebral precisa de alguns cuidados. Mas quais são os cuidados que devemos ter com a coluna vertebral? Para manter a saúde da coluna vertebral, é preciso ter alguns cuidados com a postura durante a realização das atividades do dia a dia. Por exemplo, a mochila
Mochila nova, Antônio? Sim, a mochila antiga estava prejudicando minha coluna vertebral. A mochila de Luísa tem algumas características que ajudam a prevenir problemas na coluna vertebral. Vamos ver quais são? Olha a alça. As alças largas e acolchoadas não comprimem o ombro de Luísa. É preciso usar as duas alças, uma em cada ombro, para distribuir igualmente o peso da mochila. Então, ela usa as duas alças para distribuir o peso. A parte que fica em contato com as costas de Luísa é acolchoada e resistente. Isso protege o corpo dela contra objetos que estão dentro da mochila. Na hora de caminhar, que dá um impacto de bater nas costas, ela é acolchoada, então ela não prejudica a coluna. Olha aqui a faixa, ó. A faixa na cintura mantém a mochila em contato com as costas e ajuda a distribuir o peso uniformemente, né? Distribuir o peso para todos os dois lados. A mochila de Luísa fica posicionada cerca de 5 centímetros acima de sua cintura, que é o ideal, ok? Nem muito embaixo, nem muito em cima, para não prejudicar. Página 217. A mochila de Antônio é diferente da mochila de Luísa, mas também ajuda a prevenir problemas na coluna vertebral. A mochila de Antônio apresenta tamanho e altura adequados. Assim, ele não fica abaixado enquanto puxa a mochila e mantém uma postura adequada. As mochilas devem ser leves, por isso carregue no máximo 10% da massa de seu corpo, para não prejudicar sua coluna vertebral. Além de utilizar mochilas adequadas, é preciso se sentar corretamente para evitar problemas na coluna vertebral. Essa é a postura correta de sentar na cadeira, tá? Ao sentar, devemos encostar as costas por completo no assento. A altura da mesa deve ser adequada para que seja possível apoiar os braços nela, formando um ângulo de 90 graus. Os pés devem ficar apoiados no chão. Além disso, é preciso que as pernas fiquem em um ângulo de 90 graus. A falta de cuidados com a coluna vertebral pode causar dores e alteração na curvatura normal da coluna. Veja abaixo, olha aqui. Alguém quer que fique assim as costas? Não, né? Então, vamos ver esse primeiro. Representação de coluna vertebral com lordose. Segundo, representação de coluna vertebral com escoliose. Representação de coluna vertebral com cifose. Que esse ele fica corcunda, né? Página 218. Atividades. Leia a manchete abaixo. Você vai ler a manchete com atenção. Depois você vai sublinhar o trecho da manchete que explica o porquê de o uso incorreto de telefones celulares causar danos à coluna vertebral e ao pescoço, tá? 2. Identifique o principal tipo de articulação que permite a realização de cada um dos movimentos da bailarina abaixo. Vocês lembram da articulação do cotovelo, do ombro, né? Então, vocês vão escrever, ó, esse aqui é do cotovelo, por exemplo. Vocês vão escrever articulação do cotovelo, ok? E assim por diante. Página 219. 3. Identifique o principal tipo de articulação associada a cada um dos movimentos a seguir. Para isso, pinte o quadrado de cada imagem de acordo com a legenda abaixo. De azul, a articulação da mandíbula, de vermelho, a articulação do corpo, amarelo, a articulação da coluna vertebral, verde, a articulação do joelho e do quadril. Então, aqui temos os movimentos.
Quando ergue os ombros superiores, qual que é? Você vai pintar a cor. Abrir e fechar a boca. Inclinar a cabeça para baixo. Chutar a bola. Como seria realizar cada um dos movimentos acima se não tivéssemos as articulações? Se não tivéssemos nenhuma articulação, nós conseguiríamos fazer qualquer movimento desses? Sim, por quê? E não o porquê. Ok, meus amores? Por hoje é isso, finalizamos, ok? Um beijo grande no coração de todos.